Olá pessoal, vou dar uma devolutiva aqui sobre as perguntas sobre política, né? Estamos entrando em filosofia prática, estou dando uma invertida aí, não estou dando tanto história da filosofia, estou falando mais de filosofia prática, porque é mais estimulante, né, para nós discutirmos assim dessa maneira EAD, dessa maneira online, não é para dizer EAD. Bom, então vamos lá. Nós temos uma discussão importante aí que vocês propuseram para nós, né? Depois eu vou colocar um word art com as respostas padronizadas de vocês, para a gente discutir a importância da política, tanto na Grécia Antiga como na Grécia... Estou errando hoje, hein? Tanto na Grécia Antiga como na política contemporânea, né? Então nós temos aqui algumas diferenças importantes, né, para discutir. Primeiro, a questão da democracia hoje é uma democracia muito mais ampla do que na Grécia Antiga. E porque ela é universal, pelo menos no Brasil ela é universal, todos podem participar. E todos podem eleger um representante. E aí está a primeira diferença de pensamento entre Platão e Aristóteles, né? O Platão ele era um crítico da democracia, ele acreditava que a democracia ela poderia denegrir, era uma maneira denegrida de governo. Ele preferia a aristocracia, que vem de areté, que significa virtude, né? É o governo dos mais virtuosos, dos melhores, dos mais adequados. Ou então uma oligarquia, ou plutarquia, que é o governo de poucos. Então ele, através do desenvolvimento dos indivíduos, ele acreditava que as pessoas poderiam exercer uma política de guardião da política, o guardião da cidade, que seriam a burocracia, os policiais, o exército, e os reis mais bem desenvolvidos intelectualmente, que não fica só nessa questão irracível e nessa questão emocional, que seriam os reis filósofos. Ele acredita numa oligarquia. Já Aristóteles, né, que é o segundo pensador que nós vamos ter contato aqui no curso, né? Aristóteles ele nasceu em 384 lá na Macedônia, portanto ele não era ateniense, sequer era grego, era macedônico, né? E ele foi aluno de Platão, e ele diferia de Platão justamente porque ele acreditava em política, né? Ele diferia bastante de Platão, ele acreditava na democracia, né? E, inclusive ele propunha o fim da escravidão por dívida, porque ele achava que nem todo grego deveria ter um escravo para poder viver da vida política e não trabalhar, né? Então já aí dá um aspecto bem interessante da democracia ateniense, que ela é excludente, ela excluía os escravos, apesar que o Aristóteles ele era a favor da escravidão. E temos outros elementos interessantes do pensamento aristotélico que serve mais hoje, porque o Aristóteles, de uma certa forma, é o diálogo entre Platão e Aristóteles, o debate entre Platão e Aristóteles é quase que o debate de todo o pensamento ocidental. Uma hora nós somos mais platônicos e idealizamos mais as coisas, outra hora nós somos mais aristotélicos, queremos pôr a coisa em prática, né? Então Aristóteles aí ele vai propor uma política, inclusive com Bolsa Família, inclusive com doação de escravos para que todos os homens gregos atenienses nascidos pudessem participar da democracia. E o Aristóteles ele vai dizer que é necessário ter liberdade, é necessário ter o mínimo de condição para a sobrevivência para viver na política, tá? E ele vai tratar de uma política, ele vai ser um dos grandes, vai influenciar o poder político na época de Péricles. Se vocês assistirem aí a revisãozinha que eu coloquei sobre Grécia Antiga, lá pelas tantas eu falo isso, né? O Aristóteles ele vai acreditar que que todo cidadão deveria participar da política, mas uma política representativa, em que todos os cidadãos tivessem fala, lembrando que o conceito de cidadão é bem restrito, não é esse conceito universal que nós temos hoje, né? Mas então aí o Aristóteles ele vai propor, né, que na Grécia Antiga
nós devemos ter um governo democrático, de homens competentes e capazes, né? Mas estão fazendo algo em prol do coletivo, né? Esse governo de homens virtuosos é uma é uma democracia, mas com vários elementos que hoje nós colocaríamos como coronavírus, como perdão, como não vou editar, não dá tempo. Elementos que ele coloca como meritocrático ou excludente, tá? E aí apareceu nas perguntas de vocês, nas respostas de vocês, um momentinho que eu vou abrir aqui as perguntas de vocês, sobre como fazer a política, e aí apareceu muita questão, eleger. Será que hoje não é essa a proposta? Porque se quando a gente apenas elege, quando a gente apenas aponta um líder ou um representante, a gente se safa dessa questão. Eu vou inclusive colocar um texto do Kant para vocês lerem e responder na semana que vem. Um texto um pouco mais dificilzinho do Kant, como uma crítica a essa política apenas representativa, essa democracia apenas representativa, no qual a gente pode cair na mão de tiranos, na mão de sequestradores do bem comum, na mão de políticos interesseiros que vão cuidar do interesse próprio e não do interesse comum. Então, apareceu lá alguns elementos importantes e que foi sobre isso, né? E o que eu gostaria de registrar é que existem outras formas de política que não precisam de um líder. Por exemplo, as assembleias populares, as casas de representação popular, de política pública, de política da cidade. E isso também nas empresas. Assembleias tanto dos sindicatos como empresas cooperativas, ou o estabelecimento de metas em empresas tradicionais, hoje é feito de uma maneira coletiva, dentro de dados que são palpáveis e que são conhecidos pelos funcionários. Então, as empresas estão mais participativas. Por que a política não pode ser mais participativa? Por que a gente precisa ficar refém aí de um pai herói do povo, de um ente mitológico ou de qualquer outra coisa? Por quê? Né? Então essa é a questão. Uma outra questão que apareceu foi a questão da isonomia, né? Tratar todos de maneira igual, porque a política hoje, apesar de democrática, ela acaba sendo desigual. Bom, e aparece também a questão da necessária transparência. Por exemplo, eu sou funcionário público e está lá o meu salário e está lá meus rendimentos no portal da transparência, mas dos políticos comissionados, dos funcionários públicos comissionados, não. Só dos funcionários públicos de carreira, como eu. Ou então de alguns políticos também não está, né? Então, essa transparência, hoje, ela é uma determinante na vida política. Não existe privacidade em ambientes públicos e sujeitos públicos, políticos, representantes do povo, também têm a sua privacidade diminuída. Eles precisam prestar contas, precisam deixar público até a declaração do imposto de renda, pois deve haver um controle da população. Nisso, as redes sociais poderiam ajudar, a tecnologia poderia ajudar, mas atrapalha. Por quê? Nós não tivemos maturidade para encarar a tecnologia como um instrumento de democracia. Hoje você entra no Twitter, no Instagram, no Facebook e em qualquer outro. Tente dialogar com os políticos lá. Não é possível, né? A democracia, os políticos tradicionais se apropriaram da tecnologia, manipulando as massas para legitimar a sua posição autoritária e não nos dá voz. Nós estamos surdos nas redes sociais. Nós falamos como se fosse um ruído de torcida organizada, e isso não é mais possível. Na sociedade contemporânea, na sociedade da tecnologia, nós não podemos ficar batendo palma para doido dançar, bater bumbo para doido dançar. E os doidos que eu me refiro são os políticos eleitos.
tá? E nós precisamos criar mecanismos tecnológicos e aprimorar a democracia para que ela seja mais representativa, que a gente não dependa tanto dos políticos profissionais. Então é isso, acabei me empolgando aqui na devolutiva. Vamos lá, boa aula para vocês. Um beijão, tchau, tchau.